Boa tarde a todos, que a paz e o amor infinito do Mestre Jesus nos envolvam neste momento de aflições em que todos estamos passando e necessitamos muito da ajuda fraterna do grande Mestre para vencermos junto esta pandemia e voltarmos aos nossos estudos e trabalho de forma presencial. Estamos sentindo saudade e falta daquele nosso contato, não é verdade? Mas assim será em breve, pois sabemos que Jesus, o nosso Mestre, é modelo e guia, o nosso pastor, e nada nos faltará. E com as bênçãos de Deus, de Jesus, do doutor Bezerra, que é o patrono desse nosso estudo, e todos os bons amigos da Casa do Caminho, amigos espirituais da Casa do Caminho, capitaneados pelo nosso querido doutor Hermo, que estamos com saudade dele também, assim, daquele nosso bate-papo que a gente fazia lá, aqueles puxões de orelha que a gente levava dele, mas sempre um puxão de orelha carinhoso, né? Mas vamos juntos dar início a esse nosso estudo de hoje, né? Vamos estudar junto hoje. E hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Lei de Reprodução. E ela começa, né, o primeiro item, a população do globo. Kardec pergunta na questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Realmente, né? Sem a reprodução, o mundo inteiro, todas as formas pereceriam, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas. Vamos observar as plantas, o poder das sementes, a extraordinária força da sua multiplicação e de todas as espécies que nós podemos ver, né? E isso ocorre também com os animais e com os seres humanos, obviamente, né? Então, Jesus falou, crescei e multiplicai. Essa é a lei de Deus, em todos os quadrantes da natureza. Vamos separar aqui que somente o espírito não reproduz o espírito, porque o espírito vem de Deus, né? Então todos nós sabemos, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: se a população segue sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que será excessiva na Terra? Não, diz os espíritos. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, esse puxão de orelha, podemos dizer assim, né, esse chamamento que os espíritos dizem para a gente, isso é uma coisa bem óbvia. A gente costuma, às vezes, não ver o contexto todo. A gente reclama, dá palpite, fica no achômetro, né? E não é assim, né? Então, não nos assustemos, digo eu, né, com as coisas de Deus, né? Deus é inteligência suprema, né? O governador do planeta Terra, nosso Jesus Cristo, pelas mãos de Deus, não deixou sobrar nem faltar nada para os seus filhos, né? Então nós observamos rios, os mares, né? As aves, a proliferação dos seres viventes, é inconcebível, pode ser inconcebível para alguns incrédulos, né? Mas nenhum deles morre, nenhum passa fome, nenhum passa do limite que deveria atingir. Está tudo no cabimento da lei. Deus é a inteligência suprema, criou suas leis e regula todas as coisas. Então nós não temos que nos preocupar com isso aí, né? Nós não temos que preocupar. Às vezes o homem, muitas vezes a gente vê quando é uma coisa desordenada, o Deus deu a inteligência para a gente, para a gente regularizar. Então cabe ao homem, se houver alguma vez acontecer isso, algum excesso, por algum motivo pode acontecer, né? O homem está lá para isso aí. Por isso Deus nos fez diferente dos outros animais, nos deu inteligência. Então, quando as coisas começam a prejudicar o homem, nós sabemos como agir, mas sabia agir dentro da lei de Deus, né? Nada com excesso, né? Nada com excesso. Então, está tudo, como eu falei assim, está tudo, Deus fez as suas leis e regula todos nós, inclusive a nossa inteligência, para ajudar na obra da criação. Então, vida que segue, como diz o outro, vamos fazer as coisas certinha, bonitinha, que o mundo em breve será aquele mundo feliz que todos nós almejamos, né? Então, na questão seguinte, diz assim, a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Aí Kardec pergunta, há nesse momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará um tempo que terão desaparecido da Terra? Olha a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem, é verdade. Mas é que outras tomaram o seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então é assim que as coisas, né, evoluem, né? Nada fica estático, é a lei do progresso, né? As coisas têm que suceder, porque as raças que vêm depois da gente serão mais inteligentes que a gente, como a nossa é mais inteligente do que as que vieram, mais do que vieram anteriormente. Agora, nós nunca podemos deixar um descompasso,
Porque os que vieram antes da gente tiveram pessoas, né, que trabalharam muito. Então, hoje, se nós fazemos muitas coisas, foi porque essas coisas começaram lá atrás. Então, o homem atual vai aperfeiçoando, como futuramente, né, os que virão depois da gente aperfeiçoarão o que a nossa geração está inventando, está fazendo. As coisas serão basta a gente olhar para frente né? Quem admitia hoje, né? A gente está com o smartphone na mão que a gente comunica com o mundo. Isso era impensável, né? Quando eu era criança, não sabia, não tinha nem telefone de passagem, né? Tinha lá o telefonezinho, era só aquele custava pegar e tudo de manivela, né? Então, hoje em dia, cada criança tem um smartphone, né, que você se comunica com o mundo, é até perigoso, né? Então, você vê, o aperfeiçoamento das raças é assim mesmo que vai acontecer, né? Deus, que é a inteligência suprema, ele planejou para o aparecimento da Terra. Ele fez com abundância de tudo. Deus pensou em tudo, com abundância certa dos alimentos, das coisas em determinados países e com escassez. Por que ele fez isso assim? Era para se realizar essas permutas. E nessas permutas, né, acontece o quê? Acontece o comércio. Do comércio nasce a amizade, a fraternidade e até o amor. Né? Até o amor nasce desse comércio todo. Então, as origens das diferentes raças do planeta se encontram no mundo espiritual, né? De onde se dirige tudo e tudo marcha para o seu aperfeiçoamento. Uma raça sucede à outra, porém, cada vez que isso acontece, ela é mais aprimorada. Então, está tudo, como eu falei para vocês, está tudo encadeado assim, né? Para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. E assim será, né? Graças a Deus, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: os homens atuais constituem uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha aquilo que nós estamos falando aqui. A pergunta, até que sempre às vezes repete a pergunta de outra maneira, né? E os espíritos aí dão uma explicação mais contundente, como essa aqui agora. Diz os espíritos assim: nós somos os mesmos espíritos que retornaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Isso nós sabemos disso perfeitamente, né? Assim, a raça humana atual, que pelo seu crescimento tende a ocupar toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá o seu período de declínio e desaparecimento. Outras raças, mais aperfeiçoadas, que a substituirão, descenderão da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Foi o que nós até comentamos, né, anteriormente. Então, está tudo dentro do cabimento, né? Então, nós homens atuais somos os mesmos espíritos do passado, que se fundiram e refundiram, né, na forja do tempo. Nos aperfeiçoamos, tornamos a renascer em novos corpos, para quê? Para ampliarmos o conhecimento e nos enriquecermos através da nossa inteligência, né, dos conhecimentos dos seres humanos para o desenvolvimento da raça, mas também para nós enriquecermos com amor e com a fraternidade divina. Porque se nós não tivermos amor em nosso coração e a fraternidade em nosso coração, né, a palavra máxima de Jesus, amar ao próximo, amar nós mesmos, isso não vai vingar. Então nós temos que aprimorar tudo isso aí. Aprimorar a inteligência para desenvolver as coisas materiais que vêm fazer científicas, materiais, né, as vacinas, como nós estamos vendo agora. Isso tudo é importante para o desenvolvimento da raça, mas também nós temos que fazer o aperfeiçoamento em nós da lei do amor, né? Amor e fraternidade, caridade, amor e fraternidade. Nós temos que desenvolver isso em nós também, para que o mundo realmente, né, possa ser um mundo melhor no futuro. Então é justo que compreendamos mais perto, todos nós, a lei de Deus. Vamos estudar as leis de Deus. A doutrina espírita, já que nós somos espíritas, estamos estudando aqui, o livro dos espíritos é fantástico, o evangélico é fantástico, o Pentateuco é fantástico, né? Então, ninguém sabe tudo, a gente lê várias vezes, mas a gente não compreende tudo, é verdade, né? Vamos ser sinceros, né? E erramos ainda nos nossos caminhos delineados por Deus, né? Mas está tudo lá, vamos ler, vamos compreender o óbvio do que está escrito ali, dentro desse Pentateuco, né? E nós seremos realmente espíritos melhores, né? A reencarnação é uma lei universal, é para isso. Então, não há ponto determinado para permanecermos estáticos, né? Ninguém fica estático. Estamos sempre em movimento constante pela lei do amor, justiça e de liberdade, né? E de liberdade. Então nós vamos mudando, vamos crescendo, vem outros, vão se aprimorando, e assim
nós chegamos até aqui, se nós olharmos para trás, vamos ver como é que foi, né? Até nós chegar, partindo lá do Homem das Cavernas, até chegarmos aqui. Agora você imagina quando daqui para frente, né? Até quando eu estava lendo, você que estava pensando aqui do Jetson, naquele filme, lembra do Jetson? Não sei se a pessoa conhece, já no meu tempo, já tem algum tempo que já saíram do cartaz isso aí, mas é aquilo ali. Daqui a pouco nós vamos ter nesses filmes que a gente vê assim, né? Tudo eletrônico, né? Aqueles carrinhos que não fica mais nada parado, é tudo voador, aquelas coisas. É o futuro vai ser assim, um futuro dinâmico, um futuro eletrônico, né? Então tudo vai ser assim. E está na lei, não adianta ele lutar contra, isso faz parte do aprimoramento da raça humana e do mundo e do nosso mundo, né? Então nós temos que seguir a lei, temos que seguir a bula, como diz o outro. A nossa parte aqui, nesse momento aqui, é nós sermos amorosos, fraternos, né? Respeitar ao próximo, respeitar as leis humanas, ter bom senso, ter razão, para nós vivermos bem, né? Vivemos com amor e fraternidade, aí nós vamos viver bem, né? Olha como é que nós estamos sentindo falta agora desse aconchego que a gente tinha e não dava valor antigamente, né? Como era bom de se abraçar, se ver todo dia, né? Até para aquelas briguinhas que surgiam, até aquilo era bom que a gente colocava a nossa opinião. Opinião é para isso, nem todo mundo, nós não somos máquina, cada um tem sua opinião. Mas tudo isso faz falta, né? Então tudo isso voltará em breve e nós vamos continuar o nosso aperfeiçoamento, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: do ponto de vista puramente físico, os corpos de cada raça atual constituem uma criação especial ou procedem de corpos primitivos por meio da reprodução? Aí os espíritos respondem: a origem da raça se perde na noite dos tempos, mas, como elas pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam unir-se entre si e reproduzir novos tipos, né? Então é assim que acontece, sempre acontecer, sempre vai acontecer. O aperfeiçoamento das raças se encontra alicerçado em troncos, né? Ou raças, como a gente gosta de dizer, que, embora diversificados na sua origem, se aliaram entre si, provendo a transformações proporcionais ao progresso e necessidade da época. Então nós estamos sempre assim, né? Por isso é que houve aquilo que eu falei lá em cima, no comércio, né? aquela troca de coisas materiais. Mas esse contato, coisa assim, olha só, no Brasil, então nós somos bem, né? Chegaram aqui, não tinha nada, tinha índio, aí chegaram os portugueses e trouxeram os africanos. Olha só quantas raças nós já produzimos no Brasil, né? Chegou lá em São Paulo, né? Que chegaram lá o negócio do japonês, olha como é que já se multiplicaram, tem o Nisei, já sensei, né? Tem uma opção de coisa lá, nem sei, como diz o outro, né? Brincadeira, né? Então é verdade. Gente, isso é importante que haja essa multiplicidade de raças, né? Para que cada vez ela vá se aperfeiçoando mais e formando novas raças, porque é assim que tem que ser. Se não fosse assim, não seria. Se acontece, é porque está no cabimento da lei. Vamos entender assim, né? Então, seguindo lá, 691. Qual é o ponto de vista físico? Qual é, do ponto de vista físico, o caráter definitivo e dominante da raça primitiva? Os espíritos respondem: o desenvolvimento pela força bruta em detrimento da força intelectual. Agora, nós estamos vendo agora, né? Diz os espíritos, se dá o contrário. O homem realiza mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Então você vê como é que a inteligência do homem, né, evoluiu dessa maneira. Então hoje, né, a gente faz. Né, já pensou você pegar, se não tivesse nada, se não tivesse lá pegando arado? Hoje em dia tem essa tecnologia, pega essas máquinas que aram, né, aqueles campos lá, não sei quantos quilômetros por dia. Antigamente ficava naquele aradozinho assim, você ficava só dentro daquele quadradinho lá, né, aquele 3x4 lá, dentro do seu terreninho. Hoje em dia, assim, a tecnologia, a máquina, o homem desenvolveu, então a máquina faz o serviço. Agora o homem comanda a máquina. Isso é uma coisa bem óbvia, né? É a inteligência que Deus nos deu para isso aqui. Então, nós não tenhamos dúvida, né? Que a vida prossegue sempre no ritmo que Deus estipulou. Essa que a gente tem que entender. Tudo está Deus olhando pela gente, Deus lá com seus botõezinhos lá, né, dando corda para a gente, no lado do bem, a gente sedimentar cada vez mais a nossa evolução. Se a maior inteligência universal
delineou dessa forma, é porque é certa. Se Deus quis assim, é porque é certa. Amanhã, depois que os espíritos, né, terem experimentado todos os caminhos da razão, depois que nós experimentarmos todos esses caminhos da razão, nós passaremos a nos entregar o quê? Aos sentimentos de amor, de paz, de modo a compreendermos que somos irmãos, né? Com todos os deveres e direitos, sem que o egoísmo possa prevalecer em detrimento dos que sofrem de fome, de sede, de amparo, até de educação, né? Então nós vamos ver que isso que nós vemos hoje em dia, amanhã será diferente. Então nós vamos olhar o nosso próximo, está lá na lei do amor, né? Na lei do amor, lá que Lázaro fala, aquela lei bonita, né? Que Lázaro passa para a gente no Evangelho, fala sobre isso aí, né? Não vai chegar uma hora, tá entendendo, que quando o amor for, a desigualdade social vai desaparecer. Então nós temos que chegar nesse amor que Deus criou dentro de nós e que Jesus veio chamar a atenção, né? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Quando nós fizermos isso aí, nós vamos chegar nessa parte aqui que, como Kardec perguntou, os espíritos responderam, e eu complementei aqui, né? Nós não vamos deixar os nossos irmãos sofrerem de fome, de sede, sem educação. Obviamente que essa desigualdade, gente, sempre vai haver, porque tem sempre espírito novo chegando, né, para se aprimorar. Mas os nossos olhos serão os olhos mais fraternos, né? Como fraternos estão sendo os nossos olhos agora nessa pandemia. Eu nunca vi tanta reza de um irmão pelo outro, nunca vi tanta rogativa, nunca vi tanta ajuda sendo solicitada e sendo doada. Então é assim que deveria ser o tempo todo. E assim será no futuro, né? Então essa desigualdade social desaparecerá com certeza, né? Seguindo lá com o nosso livro dos Espíritos. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei da natureza? Kardec pergunta. Seria mais conforme a esta lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Os Espíritos responderam. Deve-se fazer tudo para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer a esta perfeição é corresponder sempre aos seus desígnios. Os espíritos responderam. Então, eu digo para vocês, nunca será contrário às leis da natureza o uso da inteligência. Se recebemos isso de Deus, temos que usar essa inteligência. E sobre a força do tempo, todos nós, né, seremos co-criadores na condução na obra magnífica do Pai, né? Vocês estão lembrados da questão 132, lá do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação? Lá não diz assim, né? Vamos vencer as nossas vicissitudes, né? As nossas tribulações, nossas vicissitudes, nossas aflições, e lá no final, no segundo objetivo, né? Quando nós entendemos isso aí, nós vamos ajudar na obra da criação. Então, essa é a função nossa, a função do ser humano, né? Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, que foi o portador da sabedoria divina, veio nos ensinar como empregar todas essas possibilidades de servirmos de instrumento para a nossa própria felicidade. Então, fica uma dica. Vou deixar uma dica para vocês e para mim também, meus amigos, né? Sigamos os passos de Jesus e não haverá erro, né? Jesus veio nos ensinar, está o Evangelho aí, as leis morais todas aí. Vamos seguir o que Jesus ensinou, que nós não teremos erro, né? Nós vamos conseguir vencer as nossas próprias limitações e dificuldades, que temos muita de passagem e aflições mais ainda, né? Mas vamos vencer todas elas. O item seguinte diz assim, obstáculo à reprodução. Aí o Kardec pergunta, as leis e costumes humanos não têm como objetivo ou efeito criar obstáculo à reprodução? Elas são contrárias à lei da natureza? Os espíritos responderam, tudo que entrava na natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Gente, eu canso de repetir 10 vezes isso aí, né? Se Deus criou tudo, é porque está tudo no caminho da lei. Nós não temos que entravar nada, né? Aí o Kardec ainda fez uma subpergunta. Olha a subpergunta do Kardec assim. Todavia, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem seria logo vítima. Comete ele um ato repreensível impedindo essa reprodução? Aí o Espírito respondeu, Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem e não abusar deles.
Ele pode regular a reprodução de acordo com a necessidade, não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restaurar o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, cabe até aqui um comentário, né? Mais um comentário. Ou seja, né? Vamos observar bem, nós temos muita responsabilidade com as coisas de Deus. Se nós seremos, né, co-criadores e somos co-criadores, somos ajudantes, Deus, como o Ivo dizia assim, nós somos a cereja do bolo, chegamos aqui quando estava tudo pronto, né? Aí chegou tudo pronto, água, como diz assim, água, luz, telefone, não é bem assim? Então estava aqui água, as plantas, os animais, tudo. Aí veio o homem. O homem foi inserido nesse contexto, a cereja do bolo. Então, se Deus nos colocou aqui, é para nós cuidarmos das coisas que Deus fez. Então, nós temos que cuidar bem. Nos deu inteligência para isso aí. Então, nós temos que cuidar das... Se nós vamos cuidar das coisas que Deus fez, nós vamos nos dar bem. Agora, querer inventar, querer deturpar, isso não é do nosso bico ainda, nós não sabemos fazer isso aí, nós vamos entravar as coisas que estão caminhando certinha, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, ainda temos muitos laços que prendem a alma e as paixões inferiores. Esses somos nós. Como os mais variados processos da sensualidade, para usar a satisfação, embriagando os sentimentos e sensações grosseiras. Pois é nesse sentido que o espírito é considerado animal. Mesmo com vestimenta diferente, que nós, né, vestimos dos animais, no entanto, eu estou entendendo, né, no campo dos desregramento, muitas vezes nós agimos pior do que os próprios animais. Né? A doutrina dos espíritos, gente, né, é aquilo que eu falei, né, vamos estudar com carinho, vamos olhar, vamos aproveitar. Mesmo com essa pandemia, está tendo esses nossos bate-papos aqui, vamos aproveitar esse bate-papo. Ela surgiu no mundo, né? Como se refere o nosso querido codificador, nosso Kardec, ela veio fazer o quê? Ela veio educar e instruir. É da lei moral que Jesus veio nos ensinar. Então, a doutrina espírita, lembra lá do Consolador Prometido? Ela veio relembrar daquilo que estava esquecido, né? O Consolador Prometido, é a doutrina espírita. Então, ela veio para nos educar, nos instruir, e nós relembrarmos tudo aquilo de bom que Jesus trouxe para nós e estávamos esquecidos, e a doutrina espírita veio relembrar para todos nós. Então, gente, vamos aproveitar o que a doutrina de bom, tudo de bom que ela nos oferece. Não vamos dizer que está fora, já está em demodê, não está ultrapassado, não. A gente lê aqui o que os espíritos respondem, está bem atualizado, super atualizado mesmo, né? Dentro do contexto atual. Isso já estamos lá 150 e tantos anos, 160 anos, né? Foi 1857, só fazer as contas aí. Então está tudo legal, e assim nós vamos caminhando, né? Não podemos inventar. Quando a gente inventa, às vezes a gente não se dá bem, como diz o outro assim, né? Na questão, depois vem assim agora, o casamento e celibato. Aí Kardec pergunta, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Não, é um progresso na marcha da humanidade. Simplesmente assim que os espíritos responderam. Aqui, ó. Para conservar a espécie, digo eu, para conservar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o casamento. É a instituição que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que se juntam e convivem junto. Só o amor, né? As pessoas que vivem por amor, elas vão viver eternamente. A família constitui a célula da sociedade. Desmanchando a primeira, né, a família, vamos detonar a segunda, que é a sociedade. O casamento é a semente do amor, que deve estender-se universalmente. A formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. Disse Jesus uma vez ao apóstolo Pedro, se não consegues harmonia dentro de um lar, como queres consegui-la para o mundo? Então a harmonia, a paz, ela tem que estar no lar, 2 a 2, né? Entre quatro paredes, como está lá no Boa Nova, né? Se não houver harmonia entre quatro paredes, né? Isso num lar, né? Como é que você quer a harmonia do mundo? Não pode, isso não vai existir nunca, né? Então a família é a escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos. Temos que conviver com os diferentes, não é verdade? Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá amar, entender e amar aos mais distantes? Isso é uma coisa bem óbvia, né? Então, o casamento é uma coisa... Não tem até uma frase assim, né? Casamento é invenção de Deus, né? A família
uma invenção de Deus. Não, agora me foge assim o termo, mais ou menos assim, uma ideia genial de Deus, né? Casamento, família é uma ideia genial de Deus. Essa é a frase, né, que eu queria lembrar. Mas é isso mesmo, né? Então nós temos que estar sempre atentos, né? E nós temos que procurar cada vez mais manter a família unida, essa célula unida, que é importante. Olha a nossa família da Casa do Caminho, como a Alba gosta de chamar, a família da Casa do Caminho. Como nós estamos, né? É um casamento que nós arranjamos com a Casa do Caminho. Fizemos um casamento da Casa do Caminho lá. Olha a falta que está fazendo para a gente, né, pai? E olha que não houve desmanche. Houve apenas um afastamento por causa da pandemia que está ali. Mas olha a saudade que nós temos da nossa família da Casa do Caminho. Então, a nossa família no dia a dia, né? Mulher, marido, filho, netos, aquilo. Poxa, isso é uma coisa fantástica, né? Que é criada e nós sentimos falta quando ela se desmancha realmente, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento? Olha só, sobre a sociedade humana. E o espírito, taxativamente, o retorno à vida dos animais. Ponto. Né? E o Kardec aqui explica para não deixar dúvida. Kardec diz assim para a gente: a união livre e fortuita dos sexos, né, é o estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso da sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes, né? Então, você vê, Kardec falou, está falado, como diz o outro. Ele foi lá, né, para não deixar dúvida para a gente nessa explicação que os espíritos deram. Na questão seguinte está lá: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou apenas na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza é que são imutáveis, né? Então, os espíritos responderam. Então, não podemos dizer hoje, sabemos bem, que o casamento é uma coisa indissolúvel, né? Não é, né? Isso está lá no Evangelho, inclusive, né? Nós sabemos que não é. É preferível ele separar do que um apertar o pescoço do outro, né? Então, separar o que Deus ajuntou é bem diferente do que separar, né? Vamos separar o joio do trigo. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar os instintos inferiores que os uniram. Os que se uniram pelo amor verdadeiro, nada no mundo os faz separar, nem aqui nem acolá, né? Nem na desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por suas afinidades e vibrações espirituais. Aqueles que se uniram apenas pelas questões materiais, como diz até lá no trecho lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho fala também, tá entendendo? Esse acaba até aqui mesmo, né? Esse acaba até aqui nessa encarnação mesmo. Mas aquele que é feito por amor, não. Esse segue aqui e acolá, como os nossos amigos espirituais dizem, né? Na questão seguinte, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória às horas de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desgostam a Deus e enganam todo mundo. Olha os espíritos como é que são taxativos, né? Então, objetivando, vamos objetivar as palavras aqui dos nossos companheiros aqui. Estamos nós no mundo. Então, o espírito, nós, devemos, por obrigação, dar pelo menos o que recebemos dos nossos ancestrais. Se nós renunciássemos ao casamento, né, os nossos filhos não nasceriam e nem teriam a oportunidade que tem agora. Não nos apeguemos às exceções. Porque para casar, para ter filho, não precisa casar. Isso já é exceção. Nós estamos falando aqui dentro da lei de Deus, o casamento, né, ou não casamento, celibato, né? Então, é verdade essa aqui, não nasceria. E quando nasce fora do casamento, muitas vezes a gente sabe que a pessoa não é bem vista, tem uma série de requisitos. Então, nós estamos falando aqui do que o Evangelho, o Livro dos Espíritos ensina para a gente, né? Então, se não houvesse o casamento, os nossos filhos, os filhos não nasceriam, nem teriam a oportunidade que tem agora, né? Que nós temos agora. Né? Não vamos, como eu falei, não nos apeguemos às exceções. Exceção é dizer assim, exceção é exceção. O celibato, na questão seguinte, não representa na parte de algumas pessoas um sacrifício com o objetivo de se voltarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse, e os espíritos respondendo, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Qualquer sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito, né? Então nós temos às vezes a pessoa se isola para
para uma descoberta, para isso, para aquilo ali. Então, isso a pessoa tem seu mérito, porque o espírito foi criado para aquilo ali. Vai descobrir uma vacina, vai descobrir um negócio, vai adiantar. Então, a pessoa se isola e, às vezes, abandona, né, o casamento, fazer aquilo, para uma coisa, vamos dizer assim, a coisa maior. Aquilo está na força da natureza, como diz aqui, né? Qualquer sacrifício pessoal é meritório quando para o bem. Se está para o bem, está no cabimento da lei. Então, não se discute isso aí. E o Kardec vem sempre aquela, assim, como eu digo assim, Kardec tira as nossas dúvidas, né? Deus não pode contradizer, diz Kardec, Deus não pode se contradizer, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode haver, portanto, mérito algum na violação da sua lei. Mas, se o celibato por si mesmo não constitui um estado meritório, o mesmo não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício feito em prol da humanidade. Aquilo que eu falei. Qualquer sacrifício pessoal tendo visto bem e sem pensamento egoísta dissimulado, eleva o homem acima de sua condição material. Né? Então, Kardec explica de forma sucinta, né, como é que as coisas funcionam. Vamos para a poligamia, questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da proporção segundo a qual devem se unir? Sim, pois tudo tem um objetivo da natureza. Né? Aí eu botei aqui uma observação, né, que eu tinha sempre essa curiosidade. Eu confesso que há 26 anos atrás, né, antes de eu entrar na doutrina espírita, né, e depois que eu comecei a fazer a primeira leitura do Livro dos Espíritos, os demais livros, né, lá na Casa do Caminho, né, e do conhecimento adquirido pelos seus ensinamentos, né, para chegar até aí agora, estar conversando com vocês, eu sempre pensava nisso assim, né, mas como é que pode, né? Olha, séculos se passaram, assim, como é que pode... Não, eu só falava dos homens, né? Homens e mulheres, vamos dizer assim, do ser humano, né? Como é que pode, assim, não ter excessivamente nem muito homem, nem muita mulher? Como se mantém esse equilíbrio? Eu não entendia isso aqui, né? Eu não tinha resposta, eu dizia comigo mesmo, não tinha resposta. Séculos se passaram, esse equilíbrio nunca desequilibrava, como diz o outro, né? Então, hoje eu compreendo tudo, né? Que está tudo no cabimento da lei de Deus, né? Deus está no comando, cuidando de nós e de todos nós que somos seus filhos de coração. Isso é a grande verdade, né? Então, tudo tem um objetivo e tudo está no cabimento da lei. Deus sabe o que fez, olha, é a perfeição absoluta realmente as coisas que Deus fez, né? 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição, diz os Espíritos, marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve estar fundamentado na afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, apenas sensualidade. Olha que resposta dura que os Espíritos deram, não é verdade, né? Então, nós vamos encerrar aqui com o que o Kardec fala para a gente. O que o amigo Kardec fala? Kardec diz assim: se a poligamia estivesse de acordo com a lei da natureza, deveria poder tornar-se universal, o que seria materialmente possível, em vista da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. Ponto. Então, meus amigos e companheiros, né, de estudos, estamos chegando aqui ao final desse estudo. Desejo a todos vocês um bom fim de semana. Fique com Deus, fique com Jesus, com o Dr. Bezerra, Dr. Hermes, todos os amigos espirituais da Casa do Caminho, para que a paz, a saúde, o amor estejam sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.